Bom dia. Se você está vendo a live no feed, assiste até o final. Encaminha ela pelo aviãozinho para mais alguém. Quanto mais encaminhamento tiver, mais tempo eu deixo ela aqui. Hoje a live é sobre Mavenclad, quadribina e remédios de alto custo. Como é que chega até eles, como é que consegue, SUS, Justiça, convênio. Pronto, já chamei a Duda. Olha que rápido! Oi, doutor, boa noite. Oi, boa noite. Tudo bem com o senhor? Tudo bem? E aí, como é que tá Londrina? Tá calor aqui. Falei que eu abri a live antes para dar uma olhada no chat aqui, mais uns 2 minutos a gente pode começar. Eu vou começar me apresentando, depois vocês podem se apresentar e a gente vai conversando, então eu quero saber da sua história. Então, boa noite para todo mundo. Quem não me conhece, eu sou o Matheus, sou médico neuro aqui de Curitiba, trato de esclerose múltipla. A gente tem feito live todos os domingos, algum domingo com algum convidado, algum domingo sozinho. Hoje a gente está aqui com a Eduarda, tem uma história que a gente vai dividir a história dela e as medicações que ela está usando para a gente conversar sobre o assunto. Então, seja bem-vinda, Eduarda. Obrigada, doutor. Então, eu sou a Eduarda, todo mundo me chama de Duda. Eu tenho 19 anos, eu fui diagnosticada com 15 anos, então foi em 2018. Para eu ser diagnosticada, foi um surto bem agressivo que eu tive, então, de imediato... Eu tô travando? Ah, tá, acho que a internet hoje está meio instável. Bom, então, em 2018, dia 20 de janeiro, foi quando eu tive o meu primeiro sintoma. Eu acordei, olhei para a parede do meu quarto e aqui tinha um quadrinho, só que eu vi dois. Eu fechei o olho, abri o olho e dois quadrinhos e não estava entendendo o que estava acontecendo. Não conseguia focar o meu olhar, então os meus dois olhos rodavam. E a gente foi para o hospital. Eu moro em Ibiporã, que é uma cidade pertinho de Londrina, e a gente foi para o hospital de Londrina. Chegando lá, como eu não estava com dor, não estava com nada, assim, sem ser a visão, primeiro os médicos queriam me mandar embora, mas daí a minha mãe insistiu e eles fizeram uma tomografia. Nessa tomografia, apareceram lesões no cérebro e os médicos me internaram e acharam melhor a gente investigar o que seria. Isso era num sábado. Na segunda-feira, do peito para baixo, eu não sentia nada, né? Tinha perdido toda a sensibilidade, estava com paralisia facial, a diplopia nos olhos, perdi todo o equilíbrio. Então foi muita coisa, muito rápido, tudo de uma vez. E até então os médicos não sabiam o que era, suspeitava de ser uma doença desmilinizante, mas pelo que a gente sabe, eu fui a primeira da região com menos de 18 anos. Então, assim, foi muito novo para todos os médicos. E a princípio, sabia, então, fiquei uma semana, fiz a pulsoterapia, fiz o exame do líquor e fui para casa, né? Uma outra Eduarda, toda debilitada até então. Eu fazia balé, tinha o sonho de ser bailarina clássica, então saí na cadeira de rodas do hospital. Foi bem impactante, tinha acabado de fazer 15 anos. E em fevereiro chegou o diagnóstico, chegou o resultado do exame do líquor, e daí foi comprovado que eu estava ali com a esclerose múltipla. De imediato eu não comecei a fazer tratamento, por causa da questão da idade, tinha muita dificuldade, só que fazendo as ressonâncias, as minhas lesões do cérebro não paravam de aumentar. Eu tenho na medula e no cérebro. A da medula, graças a Deus, só ficou uma, não aumentou mais, e ainda ela diminuiu o tamanho, mas do cérebro não parava de aumentar. Então foi lá para junho, a gente repetiu a ressonância, e com o aumento das lesões eu tinha que começar o tratamento, porque a doença estava avançando muito rápido. E veio aí a escolha pelo Tecfidera. A gente não conseguiu pelo SUS por causa da idade, de imediato. Pelo plano de saúde também não. Só que nos primeiros meses, o laboratório ele forneceu amostras grátis. E depois de alguns meses, eu fui inserida numa pesquisa em Curitiba. E daí, quando eu fui inserida nessa pesquisa, o SUS liberou para mim. Então, assim, graças a Deus, eu fiquei ali com o uso do Tecfidera. Foi um ano e alguns meses para eu me recuperar. Agora, assim, se as pessoas me veem, acham que eu não tenho nada. Eu me recuperei super bem do meu surto, embora ele tenha sido muito agressivo. Me recuperei e estava bem. Aquela não é uma vida normal. Eu falo que tudo que a gente acaba se tornando uma rotina se torna normal. Então, dentro do meu novo normal, tudo ia bem, com as dificuldades do dia a dia, mas tudo ia bem. Eu fiquei ali de 2018 até 2021 fazendo uso do Tecfidera. E ano passado, em janeiro, eu tive um novo surto.
Não foi um surto tão agressivo como o primeiro. Eu tive o lado esquerdo perca da sensibilidade. A gente correu, fez pulsoterapia e de imediato a gente não decidiu trocar a medicação, porque como teve a questão da pandemia, a vitamina D tinha baixado muito, o médico decidiu a gente esperar um pouco e não tinha sido tão agressivo. Só que daí lá em junho de novo, fiz as ressonâncias e as lesões aumentando. Não parava de aumentar as lesões, então aí o médico achou melhor a gente trocar a medicação e o medicamento indicado foi o Mavenclad. Só que daí veio a dificuldade. O Mavenclad ainda não está na Conitec, então não tem pelo SUS. A gente pediu pelo plano de saúde. Aqui na região, um plano de saúde liberou para uma paciente. O meu plano de saúde não liberou. E a gente está ali na justiça. E assim, a gente percebeu que a minha visão, ela estava piorando. O médico disse que não tinha como a gente ter certeza que era esclerose múltipla, mas poderia ser. E veio aí a luta pelo remédio, então a gente começou a fazer uma campanha. Porque como as lesões aumentando, o medicamento ele já não estava fazendo mais efeito e veio a campanha, só que assim, o medicamento, como o senhor sabe, né, é calculado pelo peso, pela altura, e no meu caso era necessário ali 20 comprimidos, 10 comprimidos no primeiro ano, 10 comprimidos no segundo ano. E o custo é muito caro, né? Ali passa um pouquinho de 12 mil, dependendo da distribuidora. 12 mil por comprimido, mais de 200 mil tudo. Dos 12 mil por comprimido. Então, assim, 240 mil. No começo eu não queria fazer campanha, porque assim, nossa, tem que fazer uma campanha de 240 mil para pedir um remédio. Para mim foi difícil, mas a gente começou. Uma amiga da minha mãe, ela tem uma empresa de aventura e a primeira ação foi um rapel. Então teve um rapel beneficente e aí começou todas as campanhas. Foram muitas ações, surgiu gente assim do Brasil inteiro querendo ajudar. A gente conseguiu atingir o Cássio Reis, a Fernanda Vasconcelos, então foi assim grandioso. E em 3 semanas e 2 dias, a gente bateu 120 mil, que era metade do tratamento que dava para mim começar. Então assim, foi muito dinheiro em pouco tempo. Comecei o tratamento, fiquei ali um período sem tomar o Tecfidera. E em setembro eu fiz o uso dos 5 primeiros comprimidos. Não, outubro, 5 primeiros comprimidos e novembro os outros 5 primeiros comprimidos. E comecei a fazer o tratamento, me senti super bem. Depois de um mês que eu terminei os 10 comprimidos, eu voltei até no oftalmo e a minha visão, ela diminuiu o grau, a minha visão melhorou. Então, assim, não tem como a gente comprovar que foi o remédio, mas a gente acredita que seja ele. E outras coisas, espasmo que eu sentia muito, diminuiu. Em um mês, 2 meses agora, eu já vi muita diferença do remédio. Só que daí, assim, a gente fala que aqui em casa nada é fácil. Graças a Deus até eu falo que, 120 mil em 3 semanas e 2 dias é muito dinheiro. E a minha mãe, ela faz muito parte nisso. Que assim, eu falo que se não fosse minha mãe, eu não seria nada. As pessoas que já me conhecem falam que eu tenho muita força, isso e aquilo. Só que assim, a base é minha mãe. Se não fosse ela, meu Deus, nada seria possível. E tudo estava indo bem. A gente ficou um pouco mais tranquilo com essa questão da campanha. Porque eu teria que tomar os outros 10 comprimidos no final desse ano. Então assim, a gente já estava ali continuando com as campanhas, mas sem aquela loucura, porque eu tô medicada. Só que daí veio que no começo desse mês me deu assim que eu queria ligar na distribuidora para, sei lá, vai que o remédio diminuiu o preço. Liguei e a mulher falou: olha, a partir do dia 1º de março, o medicamento vai sofrer um reajuste de 13% o comprimido. Daí, assim, quase que eu tive um surto, mas não foi nem neurológico, foi outro surto. E a mulher falou que ia aumentar, e daí minha mãe chegou em casa e desesperada: mãe, o remédio vai aumentar. Aqueles 120 mil que a gente precisava ia se tornar, acho que 150 mil. E essa questão de campanha é muito cansativo.
A gente decidiu fazer uma campanha mais colorida, uma campanha mais leve, mas é pesado. E a gente correu aí contra o tempo, surgiram várias campanhas de novo, e foi, acho que não lembro se foi na terça ou na quarta-feira, a gente bateu ali os 120 mil de novo, e agora finalizamos as campanhas, graças a Deus, e a gente conseguiu o valor para comprar os outros 10 comprimidos, que inclusive vai chegar essa semana. Então, assim, é um tratamento muito bom, mas que deu muito trabalho pra gente. E até a gente fala, a gente teve uma grande luta para essa campanha, mas a nossa luta não pode acabar. Porque como é um medicamento que para mim fez muito, muito bem, acredito para que outras pessoas possam fazer, só que a gente precisa que esse medicamento tenha no SUS, porque até, por exemplo, se não entre na Conitec, não tenha pelo SUS, e daqui 5 anos eu preciso do tratamento de novo, não tem como a gente viver fazendo campanha. É cansativo. O psicológico fica maluco. Então, assim, é um tratamento maravilhoso. Eu tô muito grata porque surgiram pessoas, muitas pessoas, foi uma conexão incrível. Só que essa questão da campanha é pesado. Mas agora, graças a Deus, eu vou poder finalizar o tratamento. Eu achei engraçado você falando que faz 5 anos, mas foi em 2018. Para mim não casa, para mim em 2018 parece que foi ontem, assim. Então você fala assim, não, faz 5 anos em 2018, mas é que 2018 parece que foi ontem, não parece que faz 5 anos. 4 anos, né? Acho que é 4. É que 2018 parece que está muito perto. Sim, a gente está mais perto de 2030 do que 2010. E perguntaram ali o nome do remédio. Então o remédio chama Mavenclad, ou Cladribina. É um remédio para esclerose muito bom, assim, de alta eficácia, e ele tem um uso bem diferente, assim, o jeito de se usar são comprimidos. Então você tem que usar ele, apesar de ele ser caro, quando você põe na ponta do lápis, ele não fica tão mais caro quanto os outros tratamentos. Por isso que a gente não entende ainda bem por que o SUS e os convênios não aderem bem a ele. Porque mais ou menos ele custa, por exemplo, 12 mil o comprimido e em média dá uns 250 mil para fazer o tratamento. Só que esse tratamento basicamente serve para 4 anos. Então são 250 mil para 4 anos, que são 48 meses. Sendo que os outros medicações, Natalizumab, são 7, 8 mil por mês. O Crevo são 30, 40 mil a cada 6 meses. 60 mil a cada 6 meses. Então, no preço, ele quase fica a mesma coisa ou até mais barato se você aguentar os 4 anos com ele. E ele tem um uso muito interessante que é assim, ó. Você usa no começo, são 2 anos tratando e 2 anos só observando. Então, o primeiro ano são basicamente 10 dias de comprimido no primeiro ano. Daí você fica os outros 11 meses e 20 dias sem fazer nada. Depois você repete de novo mais 10 comprimidos. E fica mais 2 anos, quase 3 anos sem fazer nada de medicação. Então ele tem uma promessa de ser muito legal, de não ter injeção, de não ter picada, de não ter febre, de não ter que ir para o hospital. Tem que ficar um pouco isolada porque ele baixa a imunidade, principalmente nos primeiros 2 meses depois do comprimido, mas não tem toda essa situação, esqueceu de tomar comprimido diário, esqueceu de tomar injeção diária, não quer ficar tomando injeção todo dia. Ele é uma excelente medicação em questões de posologia. E essa questão é muito incrível mesmo, porque ali eu tomava o Tecfidera, então era um de manhã e um à noite. No começo era muito estranho, porque ali eu fiquei 3 anos fazendo uso desse medicamento. Daí depois você não tem que tomar remédio, você, dependendo, se você até meio que esquece que tem esclerose múltipla, por não ter que ficar tomando remédio todo dia, todo dia, todo dia. Então isso é algo que eu acho incrível. Até, por exemplo, às vezes a pessoa, igual... sou jovem, quero fazer um intercâmbio, alguma coisa assim, isso pode ajudar muito essa questão da medicação. Então, acho que essa é uma parte para a vida da pessoa que tem a esclerose muito incrível, que ajuda ela. Até essa parte de não ter que fazer a medicação todo dia, eu acho que é uma coisa assim, é um sonho. Igual alguém comentou aí, é quase que um sonho. Então, perguntaram ali como que ele age. Então, até fui olhar a bula antes da live. Vou falar um pouquinho técnico, daí depois eu explico no padrão de leigos, digamos assim. Então, o comprimido chama Cladribina. Você engole o comprimido e ele vai para o seu corpo. Só que o comprimido ele é muito seletivo e muito específico para a família de linfócitos que basicamente causa esclerose. Só que como é que ele sabe qual linfócito que ele tem que matar? Ele não sabe, senão ele mataria todos. Mas é que o Cladribina, ele não é a forma final do remédio. Ele precisa ser metabolizado e transformado na forma ativa.
Só que a família de linfócitos que faz a esclerose é a mesma família que tem uma enzima que gosta de metabolizar o quadribina, e daí metabolizando a quadribina, a molécula final vira uma molécula tóxica e mata aquele linfócito. Então, é um remédio muito inteligente. Você toma ele e ele não ataca a célula do olho, a célula do ouvido, a célula do coração. Ele vai até dentro dos... Ele basicamente entra dentro de todas as células do corpo. Mas ele não é tóxico. Ele só vira tóxico depois de ser metabolizado. Só que as únicas células do corpo que têm a enzima que sabem metabolizar o quadribina são os linfócitos da família B e T que causam a esclerose. Então ele entra dentro do linfócito, o linfócito metaboliza o quadribina no agente tóxico e a célula morre. E daí depois sobram só os linfócitos que não causam a esclerose, digamos assim, e sua imunidade meio que renasce das cinzas, assim, primeiro dá uma baixada, depois ela renasce saudável, com a promessa de não ter mais os linfócitos autorreativos ou sob controle. Inclusive, tem gente que já chegou a chamar de cura da esclerose, porque tem paciente que faz os 2 ciclos e depois só observa por muitos anos. Não é obrigatório retratar depois. Tem gente que vai ficar só nesse primeiro ciclo e depois disso só observar. Alguns vão precisar de novo tratamento no ano 4, no ano 5, mas alguns vão ficar só no primeiro ciclo mesmo. Eu não sei se chegaram a te oferecer alguma outra medicação ou foram direto para a quadribina. Então, falaram acho que foi do natalizumab, que teve a ideia de ser, só que daí, eu não lembro qual que era a questão, que daí não poderia ser. Então, a gente ficou nessas 2 questões e daí chegou que o Mavenclad seria o melhor. Exame do JC vírus, lembra? Você fez? Eu fiz. Eu acho que deu negativo. E o pessoal estava perguntando da eficácia do Mavenclad. Nos estudos contra placebo, ele foi uns 60%, 70% em questão de diminuir surto, mas quase 80%, 90% em questões de diminuir novas lesões na ressonância. E os estudos foram feitos com pacientes com doença de alta atividade. Então não foram escleroses leves que entraram no estudo, foram pacientes com escleroses mais fortes. Por isso que a gente considera ele um tratamento de alta eficácia. A gente reserva o Mavenclad para doenças um pouquinho mais fortes, como o seu caso. 1 surto, 2 surtos, 3 surtos, mesmo tratando já com medicação inferior. Então é uma medicação que atinge 80%, 90% de eficácia para não ter novas lesões, o que é uma taxa altíssima, que é uma taxa que a gente consegue com os outros remédios também, com uma posologia muito, muito legal, assim, que você usa. Esse é o tratamento que chama Mavenclad, com uma posologia muito legal. Você usa 10 dias de comprimido no primeiro ano, 10 dias no segundo ano e fica mais 2 anos sem fazer nada, com uma grande taxa de controle sobre a doença. Doutor, uma dúvida. Por exemplo, vamos supor que daqui 2 anos eu tive um surto muito forte. Seria recomendável eu fazer o tratamento novamente, porque daí teria dado período, ou trocar de medicação? É difícil responder. Eu acho que eu refaria o tratamento, porque eu estaria pensando que estaria no final dos 4 anos de segurança. Só que se você tivesse um surto logo após o segundo ano, por exemplo, no 2 anos e meio, daí talvez o remédio estaria dentro do melhor momento dele, da maior proteção dele. Então daí eu consideraria mais uma falha. Mas se o seu surto for bem no finalzinho dos 4 anos, eu consideraria mais o final de vida do remédio mesmo e só faria outro ciclo de Mavenclad. Mas se o surto for mais precoce, entre o primeiro e o segundo ano, ou logo após o segundo ano, daí eu consideraria uma falha, sim, do remédio e pensaria em usar um remédio dos outros mesmo, os outros de alta eficácia. Tem algum além, acima desse? Tem 5 remédios no Brasil de alta eficácia. Então, o Mavenclad, Ocrevus, Natalizumab, Kesimpta, que é o Ofatumumab, e o Alemtuzumab. Os 5, eu coloco eles meio que lado a lado, assim, nenhum assim, um acima do outro. Então, se porventura falhar com o Mavenclad, teria mais 4 opções ainda. Que poderia ser o Ocrevus, o Kesimpta, o Alemtuzumab ou o próprio Natalizumab também. Porque os estudos não são assim totalmente engessados. Não é porque um deu 80%, o outro deu 82%, que o 82% sempre vai ser melhor do que o outro. Então, às vezes, se você não se deu bem com o Mavenclad, pode ser que o Natalizumab vai bem. Então, essas 5 opções de tratamento de alta eficácia são meio que lado a lado, assim. Se falhar com uma, pode usar a outra. Não é a última linha e não tem o que fazer depois disso. Então, acabou as campanhas agora? Agora acabou.
acho que foi, não lembro se foi na terça ou na quarta, a gente finalizou. E a gente preferiu, porque assim, muitas pessoas falaram, ai, eu não gosto de fazer com que a doença eu demonstre assim, que a doença veio, mudou a minha vida, mas aquilo vai ser uma coisa ruim. Não gosto de fazer isso, eu gosto de lidar como se eu tenho a doença, eu vou ter que conviver bem com ela, porque se eu fico ali em embate, né, com a doença, vai ser pior para mim mesma. Então, eu falei assim, mãe, a gente vai começar uma campanha, mas eu quero que seja de uma forma diferente, uma forma que a gente ali lute pela empatia também com as pessoas. Até a gente criou ali, a empatia é o melhor remédio. E as pessoas falam, né, Duda, você criou uma corrente do bem gigante, que você movimentou pessoas e muito incrível. Eu recebi mensagens que as pessoas falaram que se conectaram e ali também se identificaram. Então, assim, foi agora falando, né? Parece que foi tudo muito rápido, mas foi pesada a campanha, foi difícil, foi cansativo. Tinha dia que eu queria falar, mãe, não quero mais, deixa isso, não vou tomar aquelas, né? Não vou tomar remédio, deixa pra lá. Mas era só momentos que vinham, minha mãe me dava força, e a gente falava, não, vamos lá, vamos lutar por isso, e deu certo. Então, assim, eu tô muito feliz que a gente conseguiu, e agora, igual a gente fala em casa, não é porque a minha campanha, que eu consegui o remédio, que a gente tem que parar com isso. Porque, igual eu falei, como pra mim fez muito bem, talvez para outras pessoas façam muito bem, a gente precisa lutar para que as pessoas tenham conhecimento desse medicamento e para que ele também entre ali na Conitec. E não só isso, mas também, igual o senhor está explicando como esse medicamento funciona, mais conscientização para as pessoas em relação à esclerose múltipla, porque nisso tudo eu consegui me conectar com muitas pessoas que tinham esclerose múltipla, pessoas que passaram a conhecer a doença, que também não fazia ideia do que era. E eu percebo que muitas pessoas até que têm a doença não têm conhecimento de coisas que talvez para mim seja básico, coisa simples e que me ajuda muito, até, por exemplo, na questão do calor. Então eu vi que essa campanha, ela me ajudou muito, mas ela também fez parece que ver como que é a realidade, porque aqui, graças a Deus, tem bons médicos, eu trato em São Paulo, tem a minha mãe, tem a minha família que tem um apoio, só que tem muita gente que talvez não tenha um apoio, não tenha informação e também ainda não aceitou talvez o diagnóstico. Então eu acho muito importante essa questão de quem aceitou o diagnóstico, quem tem mais facilidade, poder ajudar as outras pessoas. Então ali a gente encerrou a campanha, mas foram 5 meses, deu quase 6 meses de campanha, mas que foi assim um novo mundo, um mundo de evolução para mim, para minha família, e a gente quer aí continuar lutando pela esclerose múltipla. Eu falo para os pacientes, numa situação ideal, era que fosse tudo um pesadelo, que não tivesse esclerose, que fosse tudo bem, que é mentira essas manchas, mas não é assim. Então a gente não tem como ignorar a esclerose, deixar ela no cantinho e ela só vai crescer, vai virar um monstro que vai crescer. Então você tem que botar o pé no chão e falar, tá bom, eu tenho, o que eu faço agora? Como é que eu controlo? O que eu faço? Que remédio que eu preciso? Vou atrás, vou brigar, vou conseguir? Como é que eu melhoro minha fadiga? Como é que eu melhoro minha fraqueza? Como é que eu saio da cadeira de roda? Como é que eu volto minha força? Se você só ignorar os problemas ou fingir que não existe, não vai melhorar sozinho. Então, realmente tem que pôr o pé no chão e tentar melhorar, correr atrás do melhor remédio para você. Não aceitar o que o SUS impõe, o que os convênios impõem. Se você estudou, seu médico falou que esse é o melhor remédio para o seu caso, tem que ir atrás mesmo, fazer vaquinha, entrar na justiça, fazer o que for preciso. Uhum. Eu vou explicar só para o pessoal como é que funciona o Conitec e os remédios do SUS. Então, para você conseguir o tratamento da esclerose, existem 2 maneiras. 3. Ou você compra o remédio, com vaquinha, com remédio próprio, ou você compra, vai na farmácia, igual você compra de Dipirona, você vai compra com a receita o remédio que você quer, igual a Duda fez. Ou você pega o remédio no SUS, ou você pega o remédio no convênio. Então só tem essas 3 opções. Remédio no SUS, comprado ou no convênio. No SUS, existe um negócio chamado Conitec. É um órgão que o Ministério da Saúde tem, que todos os anos eles se reúnem e decidem quais remédios vai ter no SUS, para todas as doenças que existem. Qual remédio vamos dar para artrite reumatoide? XYZ. Qual remédio vamos dar para hipertensão arterial? XYZ. Qual remédio vamos dar para esclerose múltipla? XYZ. Então, todos os anos eles se reúnem e decidem, baseado em custos, baseado em orçamento, baseado em eficácia,
funciona ou não funciona, e eles decidem. Então, no Brasil, pelo SUS, vocês sabem quais medicações que existem. Copaxone, Interferon, Albajo, Tecfidera, Fingolimod e Natalizumab. São essas que tem no SUS. Nos convênios, tem um pouquinho mais de medicação. Nos convênios, tem as mesmas medicações do SUS, basicamente, e tem algumas a mais. Tem o Ocrevus, tem o Alentuzumab, tem o Kesimpta. Então, nos convênios, tem alguns remedinhos a mais. Porque no SUS, quem manda é a Conitec, que é o Ministério da Saúde, é o governo. Mas nos convênios, tem basicamente dois setores que mandam. Existe uma coisa chamada ROL-DNS, que é a Agência Nacional de Saúde, que define quais remédios o convênio é obrigado a dar. Então, pelo ROL-DNS, os convênios são obrigados a dar quase todos os tratamentos de esclerose, além do Ocrevus, além do Alentuzumab. Pela lei brasileira, os convênios não são obrigados a dar tratamentos orais, comprimidos, porque eles entendem que tratamentos de comprimidos não é uma obrigação dos convênios, é uma obrigação da pessoa comprar por conta. Porque até então não existiam tratamentos de comprimidos muito caros, eram só comprimidos baratos. Então, pela lei, o entendimento é que os convênios não são obrigados a te dar comprimido. Então, eles são obrigados a dar o Natalizumab porque é injeção, eles dão o Ocrevus porque é injeção, eles dão o Alentuzumab porque é injeção, mas comprimidos para uma série de doenças, os convênios nunca foram obrigados a dar. É por isso que o Mavenclad ainda não entrou dentro do rol dessas obrigações. Mas, por outro lado, existe um entendimento jurídico sobre o assunto, que são assim, o que os juízes acham, quais são as últimas decisões dos tribunais, e a grande maioria das decisões dos tribunais, dos juízes, é quase sempre favorável ao paciente. Se o paciente tem uma indicação médica para usar aquele remédio, mesmo que ele não esteja no Conitec do SUS, mesmo que ele não esteja no ROL-DNS, se é um remédio que tem registro no Brasil, tem bula, está disponível, não é experimental, não é importado, como é o Mavenclad, como é o Kesimpta, como é o Ocrevus, se é um remédio que é brasileiro, você e o seu médico entraram em consenso que é o melhor remédio para você, por vários motivos, vontade de viajar, não quer tomar injeção, não quer tomar comprimido, a eficácia, sua doença é muito forte, se houve um consenso, tem literatura respaldando isso, existem altíssimas chances do juiz dar essa decisão favorável para você, se o convênio negar. Só que também já tive pacientes que conseguiram uma Mavenclad pelo convênio também. Então sempre dá para tentar pelo convênio, mesmo sendo um remédio que não está no ROL-DNS, dá para tentar. Se não conseguir, pode tentar judicializar. É sempre mais fácil ganhar o judicial contra o convênio que contra o SUS. Contra o SUS é difícil de ganhar, geralmente os juízes não dão tanto quanto dão contra os convênios, mas é uma opção também. Se as medicações que estão disponíveis no SUS não te agradam, não servem para a sua doença, a mesma coisa para os remédios que estão disponíveis pela lei, pelo convênio, não agradam, não servem para a sua doença, sempre tem a opção de judicializar, fazer vaquinha, fazer campanha, comprar o remédio. Mas o mais importante, como eu falo em vários vídeos, é você sentar com o seu médico e definir uma estratégia de tratamento que sirva para a sua doença. Então, pode ser que o Mavenclad, que é o remédio que a gente está falando aqui hoje, não seja o melhor remédio para uma outra pessoa que tem doença. Pode ser que ela tenha uma doença muito forte, pode ser que ela tenha cirurgia bariátrica e não vai absorver bem o comprimido, pode ser que por uma série de motivos não é um remédio bom para ela. Então, o ideal é sempre você sentar com o seu neuro, traçar uma estratégia, conversar sobre todas as medicações existentes, descartar umas, incluir outras, pensar no custo, pensar na acessibilidade, pensar se é comprimido, se é injeção, se vai engravidar, se não vai, se vai viajar. E depois que você definiu a medicação, aí você parte para as opções. Tem no SUS? Não tem. Tem no convênio? Não tem. Vou judicializar, vou comprar, vou fazer vaquinha. Então, às vezes as pessoas não entendem por que alguns remédios tem no SUS, alguns remédios tem no convênio, outros, como o Mavenclad, não tem em nenhum lugar nem outro, às vezes tem que comprar ou judicializar. E todo ano tem reuniões em que o público pode opinar. Então, todo ano esse negócio da Conitec, o governo abre assim para a população. População, você quer que o Mavenclad entre no SUS ou não? E sempre que tem essas reuniões, provavelmente a gente vai divulgar, os perfis divulgam. Quanto mais pessoas entrarem lá e falarem bem do remédio, eu quero porque um conhecido meu usa, tá bem, eu preciso desse remédio, maior a chance deles aprovarem esse remédio para o SUS. Porque como a gente falou, ele não é mais caro do que os outros. Ele custa 200, 250 mil, mas custa 200, 250 mil para 4 anos. Se tudo der certo, você vai usar o remédio por 4 anos protegido. Se for usar o Ocrevus por 4 anos, vai passar desse valor. Se for usar Natalizumab por 4 anos, vai passar desse valor.
Se for usar lentuziumab, vai passar desse valor. Então não é um custo absurdo. É um custo que está dentro do plano. Só que dentro dos governos, dos convênios, eles não têm muita mentalidade de pensar para daqui 4 anos. Eles não querem gastar 250 mil hoje e deixar o próximo governo, a próxima gestão com o lucro de não precisar gastar esse dinheiro. Então, às vezes é difícil mesmo conseguir remédio no SUS do convênio. A gente consegue, a teoria é muito bonita, muito fácil, mas na prática a gente vê um monte de empecilho para conseguir tratar bem vocês do jeito que a gente precisaria. Eu tenho bastante pacientes de Portugal que falam que lá é muito mais acessível o remédio. Então tem Mavenclad na saúde, tem Ocrevus na saúde, é fácil de conseguir. Então eu acho que no Brasil tem muito para melhorar ainda no acesso a esses remédios. E você precisou fazer um isolamento depois do comprimido? Com uma bolha em casa, assim? Não, assim, eu tive que tomar cuidado, mas não tive que também ficar isolada. A médica mandou ter todos os cuidados por causa da questão da imunidade, mas até não tive gripe, não tive nada assim. A única coisa que eu percebi foi queda de cabelo, mas de qualquer coisa assim foi menos pior. Então, assim, o único efeito colateral que eu tive que deu pra mim perceber aqui em casa foi queda de cabelo, mas do contrário, foi bem tranquilo pra mim. Meu organismo aceitou super bem. Até antes eu fazia o Tecfidera, também nunca tive nenhum efeito colateral, só às vezes, eu tive umas 2 vezes dor de estômago. Então, graças a Deus, efeito colateral comigo não veio, não. Graças a Deus. Eu até tinha marcado aqui os efeitos colaterais do Mavenclad para falar, e realmente queda de cabelo é um dos efeitos mais comuns. Junto com a imunidade baixa, os linfócitos abaixam mesmo, que é uma reação normal do remédio. E com a imunidade mais baixa pode aparecer herpes. Herpes na boca, herpes zoster pelo corpo, aquelas feridinhas de herpes pelo corpo. Mas é basicamente isso. Os principais efeitos colaterais são efeitos de imunidade baixa, que daí a pessoa pode pegar mais gripe, mais infecção, mais essas coisas. Queda de cabelo, porque ele diminui um pouco a replicação celular. É um remédio muito interessante para usar em mulher jovem, que tem desejo de ter filhos mais para frente. Ele não pode usar próximo da gestação. Então, não pode engravidar até 1 ano e meio depois do remédio. Pelo menos 6 meses depois da última dose. Mas naquele intervalo, no ano 3 e no ano 4, a pessoa consegue engravidar sem remédio no corpo, ainda sobre a proteção do remédio. Então, é uma excelente opção quando a pessoa tem desejo de gestação. Então, para mulher jovem, é uma das melhores medicações mesmo, o Mavenclad, que é o perfil da pessoa com esclerose múltipla e mulher jovem. Aqui na minha região, até depois que eu apareci, começou a aparecer bastante gente bem jovem. Deu aqui em Biporã, né, na cidade que eu moro, um menininho com 9 ou 10 anos também foi diagnosticado. Depois uma menina também com menos de 18. Teve bastante gente bem jovem. Não é o mais comum, mas a gente vê algumas crianças, jovens, adolescentes com EM, e a gente também tem um problema que o Conitec, o PCDT, é muito engessado com criança. Então, pelo SUS, criança só pode usar Copaxone e Interferon, nada mais do que isso. Por mais agressiva que seja a doença, como foi o seu caso, a gente sabe que o Copaxone e o Interferon não vai segurar a doença. Então, a gente é muito engessado para usar remédios abaixo dos 18 anos. A partir dos 18 é mais tranquilo, mas até os 18 é muito engessado. O próprio Fingolimod ele é aprovado por bula para usar a partir dos 10 anos, mas no SUS é só Copaxone e Interferon. Então, se a pessoa tem uma doença mais forte, ela está confinada a viver tendo surto mesmo, porque esses remédios não seguram a doença. E você acompanha onde em São Paulo? Eu tô acompanhando, acho, com a doutora Renata Sim. Eu não sei o nome da clínica dela. Eu tratava aqui em Londrina, daí a gente mudou para lá, foi ano passado, nessa mudança de medicamento. O médico daqui sugeriu, daí nesse mês a gente estava no meio da campanha e tivemos que mudar para lá. E como é que é pegar um negocinho desse tamanho que custa 12 mil reais e engolir? Nossa, só de chegar a caixa, porque assim, vem uma caixa de isopor, daí para cada comprimido é uma caixa, então assim, já é diferente. E o comprimido é engraçado que se você ficar muito tempo na mão, ele parece que começa meio que desfazer, sei lá, é bem sensível. E a hora que você toma, ele é muito pequenininho, assim, para 12 mil. É algo, sei lá, passa muita coisa pela cabeça.
Foram 10 comprimidos que eu tomei e toda vez era uma sensação diferente, assim. Nossa, você fica feliz, daí você sente ao mesmo tempo como que uma coisa tão pequena custa tão caro e é tão difícil. E, meu Deus, nossa, assim, muitas emoções ao mesmo tempo tomando remédio. A maior preocupação, a gente ainda tem algumas dúvidas com a Avenclad, é um remédio muito novo. Então a gente tem algumas dúvidas. Por exemplo, então a gente usa 10 dias no primeiro ano, espera um ano, usa 10 dias de novo e fica mais 2 anos sem fazer nada. A gente não tem ainda certeza na literatura o que a gente faz se tiver um surto na metade do primeiro ano. Então a gente não sabe se espera o segundo ano, vamos ver o que acontece, ou aborta uma Avenclad, vamos partir para um outro remédio mais forte, ou no mesmo nível daqueles do lado. E a gente também ainda não tem certeza de o que fazer no ano 4. Será que a gente fica só observando o ano 4, ano 5, ano 6, vamos só fazendo ressonância e vendo se as coisas estão quietas? Praticamente uma cura da esclerose? Ou se a gente, de rotina, faz outro ciclo de Mavenclad no ano 4, ou entra com outro remédio no ano 4, o fingolimod, natalizumab, os remédios normais. Então essas são as nossas dúvidas que a gente tem ainda. Não sei se sua médica já te deu algum parecer sobre o ano 4 para você. Então, ela disse assim que a gente vai ficar acompanhando. Acredito que mais pra frente a gente vai decidir ao certo, mas ela já tem pacientes que faz o uso do Mavenclad e ela fica nessa de acompanhar. Se ela vê que até o 4º ano foi tudo bem, o paciente está bem, não teve nenhuma lesão, ela prefere acompanhar mais um tempo e daí dependendo depois, ela disse que dependendo do meu organismo a gente vê se a gente repete ou não, mas ela prefere seguir nessa ideia de ir acompanhando. Acho que ela tem paciente que já está há 6 anos, 5, 6, sem fazer uso de nenhum tratamento, depois de fazer o ciclo. Alguns pacientes mais sortudos, realmente o Mavenclad vai ser a cura deles. Porque eu concordo assim também. Se você for acompanhando ano 1, ano 2, ano 3, ano 4, e todo momento ressonância está estável, não deu mais surto, ressonância está boa, segue acompanhando. Ano 5, ano 6, ano 7, vai acompanhando. Se nos exames de sangue, se na ressonância, se nos sintomas, der sinal de que a doença está querendo voltar, daí repensa um tratamento. Mas eu também não sou a favor de retratar todo mundo no ano 4 só porque chegou o ano 4. Nossa, é um sonho, né? Pensar que pode ficar aí uns 8 anos sem tratamentos, quem sabe a cura. Não, mas eu acho que a própria promessa dos 4 anos dele, que já é a promessa oficial, já é um sonho, né? Imagina, você fica 4 anos tratada só porque tomou 10 comprimidinhos. Não tem injeção, não tem picada, não tem hospital, poucos efeitos colaterais, não fica com vermelhão, não fica com febre, não fica com dor no corpo. Então, se ele fizer o que ele promete, que já é os 4 anos sem nada, já está ótimo. Se ele fizer mais do que isso, que é deixar 10 anos sem surto, 15 anos, praticamente zerou, ou, entre aspas, curou a sua doença, melhor ainda. Tem algum fator que pode ser, por exemplo, se a pessoa tem a doença que seja, não sei, mas pelo que a enfermeira, porque depois que fiz o uso do medicamento, tem a enfermeira que ela me deu algumas explicações. Eu já tive algumas dúvidas ali com ela. E ela disse que pode ser tanto genético quanto algum fator ambiental que desencadeia a doença. Vamos supor que eu seja fator genético. Isso daí possa ser que seja um fator para ter que repetir o ciclo por, não sei, não mudar as células, algo do tipo. Que a esclerose é genética, isso a gente já quase tem certeza, assim. Porque com certeza ela é genética. Mas provavelmente ela é genética mais ambiental. Você tinha nos seus genes lá essa predisposição para ter a esclerose múltipla, e foi alguma coisa do ambiente, a vitamina D, o Epstein-Barr, alguma coisa aconteceu no ambiente que ativou o gene da esclerose e fez ela nascer em você. Então existe muita gente que tem o gene da esclerose quieto no corpo, mas não tem a doença porque ainda não foi ativada pelo ambiente. E quando é ativada pelo ambiente, seja por vacina, Covid, infecção, gripe, estresse, cigarro, vitamina D, Epstein-Barr, a doença aparece. Então a gente ainda não sabe quais são, como prever se a pessoa vai ter que fazer o retratamento no ano 4 ou não. Provavelmente, se ela tiver uma carga genética muito forte, que mantenha a doença ativa esse tempo todo, talvez seja uma pessoa que tenha maior risco de ter que retratar a doença. Mas a gente ainda não tem como saber
como saber hoje se você vai precisar do segundo ciclo ou não, depois de 4 anos. E você teve que fazer muita vacina antes do Mavenclad? Não, eu não. Não, vacina, eu acho que eu tive que fazer uma vacina, duas. Na verdade, eu não lembro, mas não foi muita, não. Porque, basicamente, até tem um post que eu não soltei ainda, mas basicamente antes de qualquer remédio, a gente sempre pede para atualizar as vacinas. Então, o Mavenclad, que é um tratamento de longo prazo, é bom entrar nele com as vacinas já feitas. Então, gripe, Covid, HPV, varicela, tudo isso é bom entrar com um tratamento já feito. Uhum. A do Covid eu já tinha feito as 2 doses. Daí as outras estavam em dia já. Eu acho que por isso que eu E não teve precisei. Covid? Não, eu não tive Covid, não. Eu já tinha feito o uso da vacina contra o Covid. E o que você faz da vida hoje em dia? Eu faço agronomia É em Londrina? em Londrina, eu estudo na UEL. Como é que são as festas da agronomia? Eu nem sei, porque eu entrei no EAD, então daí agora que a gente tá voltando no presencial, faz 3 semanas. Mas o povo da agronomia é bem animado. É, tem a fama de ser animado. O povo da agronomia, nossa senhora, até demais. Eu acho que o dia que o Mavenclad tiver ou no SUS ou ser mais fácil de conseguir pelos convênios, no momento que o SUS e que os convênios perceberem que é um remédio barato em 4 anos de uso, vai ter muita gente usando ele. Hoje em dia são raros os pacientes, você tem que procurar, assim, ir atrás e buscar. Tem um em Londrina, um em Curitiba, tantos em tal lugar, mas mais para frente eu acho que vai ser tão comum quanto Copaxone, Tecfidera, Interferon, que vai ser muito mais comum de se usar. E acho que sua campanha ajudou a disseminar, porque acho que tem gente que até hoje ainda não conhece o Mavenclad, a própria esclerose, então foi bom. Eu acho que eu conheci teu perfil numa campanha também, acho que foi até um vídeo do Neto assinando uma camisa do Corinthians que ia sortear. Nossa, teve a do. É verdade, teve o Neto lá que assinou a camiseta e surgiu muita gente com esclerose múltipla também no meu perfil. E teve muito disso. O que é esse remédio? Muita gente perguntando que também não sabia. Nossa, é bem isso, disseminou para muita gente, tanto o que é esclerose múltipla, que apareceu muita gente e falando, nossa, eu não sabia o que era, e nananã, e também do medicamento em si. Então, assim, foi um espalhamento de informação aí a campanha. Doutor, eu tenho esclerose há 12 anos e minha irmã foi diagnosticada há 3. Deve ser genético, não é? A gente falou, tem um fator de risco, provavelmente que seja genético, sim. Não sabia que era possível uma lesão na medula diminuir de tamanho. A sua diminuiu? A minha lesão, ela diminuiu. Eu tinha uma lesão bem grande logo que eu tive, daí depois, com o tempo, ela foi diminuindo a da medula. Todas as lesões, elas podem diminuir de tamanho, inclusive as da medula. Então, geralmente, quando você está em surto, você faz aquela ressonância, a mancha geralmente brilha mais, a mancha pega contraste, a mancha está grande. E quando você faz pulsoterapia, e quando você entra num tratamento preventivo, Mavenclad, Natalizumab, Tecfidera, geralmente as manchas diminuem sim um pouquinho de tamanho. Então a mancha que antes era de um tamanho grande diminui um pouquinho. Ela não chega a desaparecer, mas ela diminui, tanto na cabeça quanto na medula. Isso pode acontecer sim. E você usa vitamina? Vitamina D? Eu uso vitamina D uma vez. Agora que, como eu faço agronomia, agora voltou presencial, a gente toma muito sol e tá numa quantidade boa, eu tô tomando uma vez a cada 15 dias a vitamina D. E você vai para São Paulo com que frequência? Então, eu fui uma semana antes de começar a fazer o uso do tratamento e eu vou voltar lá eu lembro se é junho ou julho, que daí a doutora pediu para fazer a ressonância e voltar lá nela. Então, acredito que 2 vezes por ano eu vou voltar lá nela. E você tomou a nova vacina do Covid depois do remédio? Não. Você tomou uma terceira dose da vacina depois do comprimido? Eu vou tomar agora. Entre essas semanas já é para mim tomar a vacina. O que eu ia perguntar? Teus linfócitos abaixaram demais nos exames de sangue? Não. A doutora e a enfermeira, elas viram e eles abaixaram, mas era numa quantidade esperada. Então, assim, não foi numa quantidade esperada, normal. Assim. E isso é bom. Mas uma dica para todo mundo que está assistindo: praticamente todos os remédios de esclerose do Brasil, eles têm um programa de laboratório que dá suporte. Então, o Mavenclad tem programa,
O Rebif tem programa, o Copaxone tem programa, o Tecfidera tem programa, o Kesimpta, o Ocrevus, o Natalizumab, todos os remédios têm programa de suporte. Então, vocês que usam remédio, não deixem de usar. Joga no Google o nome do remédio, escreve programa do lado, porque os programas muitas vezes dão enfermeiro te ligando, tirando dúvida, nutricionista, dão ressonância de graça, dão às vezes exame de sangue, psicólogo, dão um monte de coisa. Então, dever de casa, todo mundo que usa qualquer remédio de esclerose, seja pegado no SUS, seja pegado no convênio, joga no Google, tem até um post no meu feed com o telefone de cada programa, e liga no programa, se cadastra, pergunta quais benefícios que você tem, porque esses laboratórios ganham muito dinheiro com os remédios, seja do SUS, seja dos convênios. Então, como a gente falou, todos os remédios são caros. Imagina o remédio da Duda, custou R$ 250.000. Então, o programa vai dar um suporte para ela, vai dar enfermeiro ligando para ela todo mês, vai tirar toda a dúvida que ela precisar. Ela pode ligar lá e falar que está com dúvida isso, posso tomar vacina? Não posso. Meu exame deu isso, preciso tirar uma dúvida, estou com tal reação, isso é possível, não é possível. Então, todos os remédios do Brasil têm programa de suporte. Então, liga, se cadastra, pede todos os benefícios que você tem. Tem muita gente que às vezes trata no SUS e usa esses remédios que tem suporte, não tem convênio nenhum, e às vezes fica 2, 3 anos sem fazer ressonância. Mas o programa do laboratório dá ressonância para vocês, dá ressonância todo ano, dá a cada 6 meses. Então usem o programa, principalmente quem não tiver convênio para fazer exame. Acho que o mais legal é fazer exame de ressonância, por exemplo. O paciente às vezes faz 3 ressonâncias que deve custar uns R$ 3.000, em vez de esperar 2, 3 anos no SUS, consegue fazer pelo programa. Não sei que tudo que você usa do seu programa. Então, do Mavenclad tem a questão que eu tive, que tem o acompanhamento com a enfermeira. Antes, pelo Tecfidera, eu não consegui desde o início, porque eu era menor de idade e não entrava. Então, eu consegui só pegar ali quando eu fiz 18, então eu peguei um curto período com o apoio do laboratório. Mas eu lembro que eu falei com a nutricionista, falei com a enfermeira. No Mavenclad eu não sei se tem ressonância. Não lembro, mas assim, o acompanhamento da enfermeira é muito bom. E até essa questão, quando tomo comprimido, é recomendado tomar no mesmo horário. A enfermeira te manda mensagem, ajudando a lembrar. Ela falou para mim que eles fazem um calendário para cada paciente. Então, quando deu o tempo de fazer o exame de sangue, ela me mandou, pediu para eu encaminhar para ela também, para eles terem um controle. É um acompanhamento muito legal. Bem legal. Desses remédios injetáveis, tipo Copaxone, Rebif, antes da pandemia, a enfermeira ia até em casa te ajudar na primeira aplicação, aplicar o remédio. Eu acho que o Mavenclad deve ajudar com ressonância, sim. Mas eles individualizam muito o tratamento. Então, se tu for lá na central do Mavenclad, vai ter uma pastinha com o nome da Duda, o calendário dela, as reclamações que ela já fez, os exames dela, os comprimidos que ela já tomou. Porque eles têm que ficar em cima mesmo, pra ver se vai tomar direito. Porque não adianta a pessoa comprar um remédio de 250.000 e tomar errado ainda. E o seu cabelo caiu muito, não? Assim, até em casa a gente percebeu. E quando eu fui cortar o cabelo, a cabeleireira, que desde que eu sou pequenininha, me acompanha, ela falou: nossa, seu cabelo caiu bastante, tem muito fio novo. Então, caiu bastante. Não foi algo que as pessoas, assim, percebessem, mas a gente percebe. Mas foi assim, de menos. Até eu nem tava prestando muita atenção. A minha mãe que prestou atenção, só que dela não falou nada, porque às vezes quando alguém fala alguma coisa, a gente fica com aquilo na cabeça e daí, sei lá, pode até piorar. Só que daí quando eu fui cortar o cabelo, a cabeleireira falou: nossa, Duda, seu cabelo caiu muito, porque tem muito cabelo novo. E daí foi quando a gente percebeu. Mas foi assim, pra mim foi meio que irrelevante, foi bem pequeno, uma coisa bem pequena. Quando eu fui tomar, eu fiquei um pouco preocupada. Porque você pensa, nossa, 20 comprimidos no total do tratamento, você vai ficar 2 anos sem nada, o tratamento é forte. Mas deu tudo certo. Mas o cabelo provavelmente vai parar de cair. Ele cai mais nesse começo, que é a fase do remédio mesmo. Então, a partir do segundo ano, mais um pouquinho, já vai parar de cair o cabelo. Bom. Mas também cair um pouquinho, isso resolve. Vitamina, Pantogar, tá aí pra isso. E cadê a mãe? Ai, minha mãe tá lá na sala assistindo a live. E vocês têm algum grupo, assim, da região de vocês aí, assim, pacientes, essas coisas? Conhece mais gente aí da cidade? Então, em Londrina tem a Associação de Esclerose Múltipla. Só que eu não participo muito,
Porque eu, assim, tem muitas pessoas que a gente até precisa criar grupos. Quando eu fui lá, foi bem quando eu fui diagnosticada. E ainda estava no meu momento que eu não queria falar para as pessoas que eu tinha esclerose múltipla. E até na escola, assim, né, tinha 15 anos, falava esclerose múltipla, as pessoas achavam que era tá doida, enfim. E eu ainda não estava muito aberta com isso. E quando eu fui lá, tem bastante pessoas mais velhas que foram diagnosticadas quando ainda não tinha tanto tratamento acessível. E tem bastante sequela. E eu não me senti muito bem, porque eu fiquei com medo, fiquei desesperada. Então, assim, eu não tenho muito contato de ir lá. Eu tenho contato com as pessoas na internet, mas ir lá eu não vou muito. Mas a gente pensa em querer criar, por exemplo, principalmente para as pessoas jovens e para as pessoas que acabam ser diagnosticadas. Porque às vezes a gente joga na internet e aparecem coisas assim, que você fica com medo, coisas pesadas. E não é isso. Quando eu penso que quando a gente é diagnosticado, a única coisa que a gente não tem que ver são as piores coisas, porque isso só desestabiliza mais a pessoa. Então, a gente acredita que tem que unir mais as pessoas. E, igual em Biporã, não tem. A gente foi um dia na Secretaria de Saúde para pedir uma estatística de quantas pessoas que tinham esclerose múltipla, para até a gente tentar encontrar essas pessoas e unir. Só que não tem na saúde. Então, assim, é até uma coisa muito que a gente fala, nossa, a Secretaria de Saúde não tem uma estatística das pessoas que têm esclerose múltipla na cidade. É algo meio chato, assim, e fala, nossa, né, se a Secretaria de Saúde não tem, mas a gente pensa em unir mais as pessoas da região, mas tem essa associação, mas acho que por causa disso, e no começo eu fiquei muito com medo e preocupada, eu acabei criando uma barreira e não vou muito lá. Embora eu tenha ali o contato com as pessoas, mas é um grupo que eles fazem uma reunião ali uma vez por mês, se eu não me engano, uma vez a cada 2 meses. Eu falo exatamente isso para os pacientes também. Tem muito exemplo bom e exemplo ruim da doença. Então, a maioria dos exemplos de doença mais forte, que tem sequela, que tem problema, são pessoas mais velhas que tiveram um diagnóstico numa época sem tratamento, ou que, se tinha tratamento, eram remédios muito fracos. Então, eu sempre falo que pacientes diagnosticados de hoje para frente, que têm acesso a remédios bons como o seu, de maneira mais precoce, vão passar muito longe de ter grandes dificuldades, assim. Então, a gente tem que sempre se ater aos exemplos bons da doença, o seu exemplo. Então, se algum paciente fala assim, como é que eu vou ficar? Eu tenho que... Olha as pessoas boas que estão se expondo, que estão falando que estão bem. Porque exemplo ruim é que dá notícia, assim. Então, fulana de tal, atriz isso tá mal, atriz aquilo passa mal, internada. Mas os exemplos bons não viram notícia. E são a grande maioria são os exemplos bons da doença. Tipo você, que tá super bem e provavelmente não vai se incomodar mais tão com essa doença. Sim, com Então, certeza. com 15 anos, você chegou com... Quando que você expôs, assim, para próximos, ou família, amigos, colégio, que tinha diagnóstico? Então, foi assim, um dia eu passei mal, eu tava com lermite, daí eu lembro que eu comecei a tremer e deitei no chão e comecei a passar mal e ninguém entendeu nada. Daí depois Com disso as 15 anos? pessoas ficaram preocupadas. Com 15 anos que passou mal com Tá lermite? travando? Você passou mal com 15 anos Tá? com lermite? Isso. Como eu tive lesão na medula, daí a minha lermite era muito forte. E foi tudo bem no começo. Então, assim, as pessoas sabiam que eu tinha alguma coisa, mas ninguém sabia o que era. E teve uns 3 episódios que eu passei muito mal na escola e até tiveram que ligar para minha mãe. E foram um dia, a gente falou, minha mãe falou que eu tava com problema de saúde, mas eu ainda não queria falar o que era. E um dia uma diretora, coordenadora, não sei, foi na sala de aula, que foi um dia que eu passei mal e fui para casa, e falou assim: olha, a colega tá com problema, ela tá com uma doença. Não to, tipo assim, toma cuidado com ela para ficar observando. Só que assim, numa sala com pessoas ali com 14, 15 anos, falar que a colega tem uma doença, já pensa que é uma doença contagiosa e isso e aquilo, e as pessoas ficaram muito preocupadas. E daí eu lembro que um dia eu tava debruçada, assim, com a cabeça, de manhã cedinho, e vieram um monte de gente. Nossa, mas você tá tudo bem? Não sei o que, nananã. E aquilo eu fiquei assim, gente, eu não posso nem ficar com a cabeça debruçada, porque eu acredito que as pessoas, quando você tem uma coisa, elas ficam tão preocupadas, tão preocupadas, a preocupação é tão grande, que
que às vezes elas até acabam te privando de alguma coisa e isso acaba sendo ruim. Mas é ali a questão da preocupação. E daí eu peguei e explodi. Falei assim, eu tenho esclerose múltipla, eu peguei, levantei e saí. Foi assim, nem sei o que me deu, mas eu peguei e falei. E aquele foi um momento assim, meio que libertador, que foi quando eu assumi para todo mundo que eu tinha esclerose múltipla. E outra coisa que eu acho que me ajudou muito foi que no dia que eu fui nessa associação, tem uma moça que ela é jovem e ela é fisioterapeuta. E eu conversando com ela, e foi a primeira pessoa que eu conversei que tinha esclerose múltipla. E ela, assim, como ela é jovem e é fisioterapeuta, ela tem uma visão totalmente diferente do que as pessoas mais velhas que já têm ali um diagnóstico. E eu conversei com ela e eu consegui me identificar, porque algumas coisas que eu sentia, a questão do formigamento, a questão da lermite, ela já tinha passado por isso e ela me entendeu. E ali eu vi que, assim, eu não estava sozinha e que mais pessoas sentiam isso. Porque até no hospital eu falava, olha, doutora, eu tô sentindo uma coisa estranha, porque eu não sabia explicar como era aquilo. E a partir do momento que uma pessoa entendeu, porque ela já vivenciou aquilo, eu me senti assim, não me senti sozinha. E aquilo eu acho que me ajudou a dar força para falar para as pessoas que eu tinha que, assim, tava tudo bem eu ter alguma coisa. E a partir daquilo foi muito difícil. No começo, assim, eu falei, mas não vou. E depois disso eu comecei a falar e um dia eu fiz uma publicação na internet. Porque desse meu diagnóstico, eu também acabei transformando em empreendedorismo. Por causa ali da sensibilidade, eu comecei a mexer com planta, que foi ajudando na sensibilidade, na coordenação motora, e criei um empreendimento. E com isso tudo, um dia eu peguei e fiz uma publicação explicando por que eu comecei a fazer kokedama, que é essa técnica ali com as plantas, o que tinha, o que estava acontecendo. E a partir daquilo, as pessoas começaram, nossa, eu nem sabia que isso existia, eu nem sabia que você tinha isso e aquilo. E daí eu decidi, pensei assim, até outro episódio, que foi tudo meio junto, foi eu e minha mãe fomos no cinema e eu não lembro o que aconteceu, que a gente teve que falar que eu tinha esclerose múltipla e a pessoa não sabia. E a minha mãe ficou muito nervosa e falou assim, como você... Não falou, mas assim, depois ela falou pra mim, como que a mulher não sabia que é esclerose múltipla, não sei o que, não. Porque acredito que igual eu sou filha única, a gente tinha acabado de ter um diagnóstico, então foi muito pesado. E daí eu pensei, quando eu fui diagnosticada, eu não fazia ideia do que era esclerose múltipla. Eu nunca tinha ouvido falar nisso. E como eu não sabia, muitas pessoas ainda não sabem a existência disso. Então, se eu comecei a aceitar o meu diagnóstico e muita gente ainda não aceita, acredito que eu tenho uma missão aí de espalhar o que é essa doença. Até professoras vieram, não professoras mesmo, mas assim, pessoas que são professoras vieram falar comigo e falaram, Duda, eu tenho diagnóstico há muito tempo, mas ninguém sabe porque eu tenho medo de falar. E acredito que se a gente conscientizar mais as pessoas, essas pessoas que têm a doença e têm medo, vão parar de ter medo porque vai se tornar algo mais comum, assim, para se falar. Então, foi algo meio que uma coisa que foi levando a outra e até eu falava da doença, mas não falava 100%, só que com a campanha, isso me ajudou a me expor mais ainda pela doença e isso foi bom. Esse ano passado, né, eu entendi que o que mais me dava medo era essa questão de ser privado. Então, teve um fato que a gente foi colher soja. Eu não falei para ninguém que tinha a questão que se tivesse muito calor eu poderia passar mal. E eu fui quietinha, morrendo de medo, mas fiquei quietinha. O dia terminou e eu não passei mal e eu fiquei muito feliz, porque a gente tava muito quente, a gente ficou o dia inteiro no sol colhendo soja. No final eu falei, gente, vou contar uma coisa para vocês. Ali por causa da esclerose múltipla, muito calor, às vezes a gente passa mal. E eu não falei nada e eu não passei mal e eu fiquei muito feliz. Depois disso, um menino disse, nossa, Duda, se eu soubesse eu não tinha te chamado, que era uma atividade da empresa Júnior. E aquilo ali, eu entendi que ele ficou preocupado, mas aquilo ali para mim, eu fiquei indignada. Como assim? Eu não ia poder fazer porque existia a possibilidade de eu passar mal. Daí, a partir daquele momento, eu entendi qual que era o meu medo. Eu entendi que o meu medo era das pessoas me privarem só pelo fato de eu ter esclerose múltipla. Mas não porque, ela tem esclerose múltipla, vamos deixar ela de lado.
mas pela pessoa pensar, ela tem esclerose múltipla, ela pode passar mal pelo fator da preocupação. Mas como eu, num dia, nunca tinha esclerose múltipla, qualquer outra pessoa pode ter, qualquer outra pessoa pode passar mal. Então eu entendi que eu preciso conscientizar as pessoas para que esse medo de ser privada possa ir embora, não só por mim, mas pelas outras pessoas também. Não, eu ia morrer com sódio no sol, tá louco? Então, é aquilo que a gente sempre fala, o diagnóstico não define, não limita, então a pessoa não pode deixar de fazer nada. Eu ia morrer de passar mal, eu não aguento calor, imagina sol, colher soja, eu ia passar mal, mas tem gente que vai, e é a sua profissão, é o que você gosta, vai beber uma água, vai ficar com peça de roupa mais leve, vai dar uma pausa, mas você tem que fazer tudo o que você quiser. Então não tem que ser excluída de nada, não tem que ser super protegida de nada, tem que fazer tudo mesmo. Com certeza. E como é que foi para sua mãe? Filha única com esclerose múltipla aos 15 anos. Nossa, foi pesado. Foi muito pesado. Ter ali o diagnóstico. Até aconteceu o fato que daí a gente foi em vários médicos. Fomos um monte de médico e um médico disse que não era esclerose múltipla. E daí a minha mãe amou aquele médico por falar que eu não tinha uma doença rara. E foi muito impactante no começo. Até eu falo que acho que no começo foi tão doido que para mim não tinha caído a ficha que eu tinha esclerose múltipla, tinha diagnóstico. Foi mais agora, por assim, que cair a ficha na real que a esclerose múltipla é uma doença rara, é algo sério, eu tenho. Mas assim, foi muito pesado. 2018, daí teve que ter toda a luta contra plano de saúde, contra remédio. E assim, foi muito pesado para minha mãe. E até eu falo que de 2018 para agora, a gente evoluiu muito e ela evoluiu muito, porque essa questão da campanha, ela fala, mãe, você tá muito plena, tá muito tranquila e você que está me estabilizando. Então lá em 2018 foi um choque para ela, foi um choque para o meu pai. Até o médico, como na primeira semana, cada dia eu tava piorando, tava sendo muito rápido, o médico falou, olha, a gente não sabe o que ela tem, a gente não sabe quando ela vai sair do hospital ou se ela vai sair do hospital. E assim, aquilo para mim foi meio que, nossa, mas para minha mãe eu tenho certeza que foi muito pior. E eu sou muito ligada à minha mãe, sou muito conectada. Então, assim, foi muito pesado para ela, mas deu tudo certo. E agora nessa campanha eu falo, mãe, você tá muito plena e você que me estabilizou. Mas foi algo bem assim, de 2018, a partir do dia 20 de janeiro de 2018, a gente tinha uma vida, a nossa vida mudou da água pro vinho 100%. Então foi algo bem doido, bem diferente. E vocês já eram bem unidas? Ou a doença uniu mais? A gente sempre foi muito unida, eu sempre fui muito grudada. Até eu falo que aqui em casa é meio diferente. Normalmente os jovens querem se afastar dos pais, aqui eu não, eu gosto muito. Eu falo que a minha mãe é minha melhor amiga. A gente já era muito unida, mas acredito que o diagnóstico uniu mais ainda. Mas a gente sempre foi muito unida mesmo. Eu acho que isso que também me ajudou muito, me deu muita força. Por essa união e meus pais sempre me apoiando. E eu falava, eu quero fazer isso, mesmo que eu tô com essa dificuldade, eu vou. Até teve a questão do balé, que eu tinha perdido todo o equilíbrio, como que eu ia fazer balé? Eu falei, não, mãe, eu vou. Ela falou, então eu vou com você, eu vou te levar, eu vou te esperar. E deu tudo certo. Então, assim, essa questão dessa união, desse apoio, acredito que é fundamental, até nessa campanha. Se eu não tivesse a minha mãe ali comigo, do meu lado, meu pai, não ia ter dado conta, porque é muito doido, assim, ser o motivo de uma campanha. Participar de uma campanha já é pesado, ser o motivo é mais pesado ainda. Então, essa questão da família é algo extremamente importante que faz toda a diferença. Se eu não tivesse essa união que eu tenho principalmente com a minha mãe, e ali é o apoio da família, teria sido muito mais difícil do que foi. E eu aposto que ela ia querer que fosse nela, se ela pudesse escolher, ela ia pegar para ela a doença, com certeza. Ela fala, se tivesse uma cirurgia que tivesse como
tirar o seu sistema imune, eu dar o meu, eu faria. Eu falei, mãe, cada um tem sua missão. A minha missão é ter essa doença e a sua missão é me ajudar, me dar força. E acho que a gente ainda vai, algum momento a gente ainda vai ter uma live sobre família mesmo, mas realmente ter apoio da família, às vezes é assim, os pacientes sempre perguntam o que é mais importante para controlar a doença. Daí envolve muita coisa, alimentação, atividade física, remédio, mas ter a família envolvida às vezes é mais importante do que conseguir um remédio caro. Às vezes a pessoa é rica, mora sozinha e tem família, mas não tem todo esse aporte. Daí vai usar o remédio, vai usar errado, não vai dar certo, não vai conseguir nas consultas. Então, às vezes, é mais importante ter a família envolvida, como o seu caso, e talvez nem estar num remédio tão potente quanto o seu. Você tem tudo, você tem as duas coisas. Mas se tiver que escolher também, eu sempre falo para o paciente, se tiver que escolher, eu prefiro muito mais que você se alimente bem, faça atividade física, esteja bem relacionado, esteja mentalmente bem, tenha bons relacionamentos, família que te leve a fazer as coisas, do que escolher um remédio super caro. Então a família realmente ajuda demais assim no controle da doença. Porque a gente quer deixar você boa para você viver, para você ter a sua família, para você ter o seu relacionamento, para você continuar vivendo a sua família, seus pais, ter a sua família, seus filhos, todos os seus parentes. Então, o principal objetivo de tratar alguém é deixar essa pessoa bem para viver a vida que precisa. Então, tem que ter a família envolvida para curtir a vida. Então, a gente não deixa ninguém bem para ficar sozinho, trancado em casa, tá, vai ficar bem, vai ficar sozinho, vai ficar em casa. Mas a gente quer tratar você para você fazer a sua faculdade, para você ter a sua família, para você viver com a sua mãe, com seu pai, com sua família, terminar a sua faculdade. Então, o objetivo de todo o tratamento é que você fique bem, que sua família fique bem, e todo mundo está com mérito por isso. Então, se hoje você está bem, é mérito seu, é mérito da sua família, dos seus médicos, de todo mundo que está por aí. E até essa questão da família é legal, até que eu lembro que no começo a minha mãe ela procurava uma mãe que passasse pela mesma situação, que tivesse tido um filho com diagnóstico e assim, ela não achava. Depois ela foi achar, acho que em outro estado. Então, o senhor fazer uma live para falar da família é muito legal até para conectar as mães que passam por isso, porque eu entendo no lugar do paciente, mas eu não entendo no lugar da minha mãe. E daí as mães se conectarem para uma dar apoio para outra é algo muito legal. Eu acho que aqui no chat já apareceram duas mães de filhos únicos com esclerose. Um adolescente e uma de 19 anos. Tem duas ali que eu vi que estão se conversando já, que são mães de filhos únicos com esclerose. Então, eu não tenho como imaginar o que vocês, pacientes, passam e o que as mães de vocês passam, mas realmente conectar mães que estão passando por situações parecidas, com certeza não vai curar a doença, mas vai ajudar a tirar muita dúvida. Dúvida que só uma mãe pode ajudar outra mãe. Não tenho como eu responder essa dúvida da mãe, como eu posso responder dúvidas médicas, dúvidas técnicas do remédio, falar sobre isso, sobre aquilo, mas o que uma mãe pensa, o que uma mãe passa, só uma outra mãe acho que vai poder compreender e poder escutar. Tem bastante gente falando aqui, até se depois quiser entrar no meu perfil, tenho certeza, eu passo o contato da minha mãe, tenho certeza que ela vai conversar com as mães, fiquem à vontade aí Isso, para quiser então falar comigo, para mães falar que com a minha quiserem se mãe. conectar, mães que quiserem se conectar, mandam um direct depois para Duda ou para mim que a gente a gente conecta vocês. A gente já deu 1 hora e pouco de live, então se alguém tiver alguma dúvida, principalmente para Duda, assim, sobre o remédio, sobre o caso da Duda, não sobre esclerose vocês perguntam depois lá no meu perfil, na minha caixinha. Então vamos aproveitar que a Duda está aqui, então alguma dúvida sobre a dificuldade que ela teve, a campanha, o remédio dela, as dores dela, se quiserem perguntar alguma coisa, perguntem aqui. Dúvidas sobre esclerose geral, que eu posso responder a qualquer momento, perguntem depois lá na caixinha, no meu direct, eu respondo. Nós vamos aproveitar que a Duda está aqui e podem perguntar para ela alguma coisa, senão a gente encerra daqui a pouquinho. Explica como é que passa mal com o sol. Que o sol não faz bem para a esclerose, de maneira geral não faz bem. Chama fenômeno de UTOF. Qualquer calor, febre, insolação, verão, faz mal para pacientes que têm IM. Então não é bom. Eles perguntaram Muitos como que eu elogios pra melhorei Duda. minhas dores. Eu tinha, na verdade, eu nunca tive dor, assim. O que eu tive é espasmo na perna. E essa questão parece meio doido de explicar. Eu sempre tenho, quando eu tenho, é porque eu passei algum nervoso, tive espasmo. E é um espasmo forte. E daí é assim, eu acordo, tenho espasmo. E eu aprendi a ir controlando. Então eu sinto que quando eu vou acordar, vai dar um espasmo.
eu aprendi controlando. E daí meu pai aperta a perna e daí a gente vai apertando para o músculo tentar ir descontraindo e é isso aí. Então eu não tenho nenhuma coisa além disso que tenha dor. Além de ser dor forte, eu acredito que essa coisa do emocional impacta muito e ajuda muito. E essa questão até é meio doida de falar, como que você controla o espasmo? Eu não sei explicar, mas de tantos espasmos que eu tive, eu tento controlar e ele vai diminuindo a dor. Então, assim, é a única questão que eu tive. Eles perguntaram qual que é a sua alimentação. Ah, minha alimentação. Eu faço uma alimentação anti-inflamatória. Eu sempre me alimentei bem, só que a partir do segundo surto, a gente foi procurar um nutricionista. E ele é um nutricionista que ele faz ali um acompanhamento, é nutricionista esportista e ele atende também pessoas com esclerose múltipla. Então, o que ele fez? Ele tirou todo o açúcar, ele tirou todo o glúten e eu faço ali, ele até fala, Duda, tudo que for alimento que saiu da terra, que não passou por processamento, você come. Mas isso não significa que eu não coma outras coisas. Eu tenho ali as minhas refeições que são livres, que eu possa comer. Porque eu não tenho alguma coisa que eu não possa comer. Mas isso ajuda muito no tratamento e eu percebi que depois que eu comecei a fazer essa dieta ali anti-inflamatória, me ajudou muito. Ali no dia a dia também a questão da atividade física junto. Alimentação e atividade física são essenciais. Então eu optei ali por seguir o nutricionista por uma dieta anti-inflamatória, que assim faz toda a diferença. Eu falo para todo mundo que tem a esclerose múltipla, o alimento ele tem um poder grandioso e a gente precisa comer coisas saudáveis, porque uma pessoa uma vez falou, se a gente no carro da gente, se a gente quer colocar um combustível bom, por que a gente dentro do nosso combustível, dentro do nosso corpo a gente vai jogar alimento ruim? E ainda mais a gente que já tem ali uma doença, se a gente comer coisa ruim pode piorar mais ainda. Então a alimentação é algo essencial. Perguntaram se você quer ser mãe. Ai, eu não sei, tá? Eu acho que sim, não sei. Eu acho que eu sou muito jovem ainda pra saber. Perguntaram se você tem incontinência urinária ou urgência Não, urinária. não. Perguntaram se você fez liminar para conseguir o remédio. Sim, a gente tá na justiça, a primeira liminar foi ganha, agora todas as outras a gente ainda perdeu. Então tá rodando na justiça, mas a justiça não tá a favor de nós. Alguém perguntou ali como você conseguiu o remédio. Então você fez uma vaquinha, uma campanha, que arrecadou dinheiro e comprou. Foi 250 mil, mais ou menos, foi uma campanha de arrecadação e comprou o remédio por conta. Alguém perdeu um pedaço da live e Isso. perguntou também. Foram aí 5 Perguntaram, meses de campanha e a gente. perguntaram quantas lesões na cabeça você tem. Você tem esse número? Ixi, minha mãe acho que tá aí na live, mas eu tenho mais de 12, 20, 15 lesões na cabeça. Ai, tem bastante, hein? Perguntaram se você tem Tem dor de bastante. cabeça. Dor de cabeça eu não tenho, às vezes, mas não tem com frequência, graças a Deus. Perguntaram se quais vitaminas que você suplementa. Eu tomo vitamina D só. Só a vitamina D? Única, Ah, né? ali, ó, minha mãe falou que eu tenho 20? 20 lesões no cérebro e 3 na medula. É uma quantidade razoável já para dizer que é uma doença mais forte, sim. Então, uma Venclade está super bem indicado. Tecfidera, Copaxone, Interferon, não ia segurar uma doença assim com essa quantidade de lesões que você tem. Qual a quantidade de vitamina D que você toma? Eu tomo, acho que é 10 mil, é o I que fala, a cada 15 dias. 40 lesões no cérebro. E o Lermite passou sozinho, passou com a pulso, ele foi desaparecendo. E não acontece mais? Eu tomei o remédio para lermite, ficou ali uns 5 meses. Nos primeiros 3 meses era muito forte. A pessoa via que eu, quando abaixava a cabeça, tremia tudo. Eu percebo que a única coisa que eu tenho, não tenho mais, se eu abaixo a cabeça, eu não tenho lermite. Mas quando eu vou fazer prancha, exercício físico ali, a prancha, as minhas costas tremem, que antes de ter lermite eu não tinha. Mas a lermite em si, quando eu abaixo a cabeça, passou. Só nessa questão, por exemplo, quando eu faço ali a prancha, que fica na posição reta, fico um tempo fazendo força,
daí começa a tremer que sobe, vai da cabeça e vai irradiando. Não sei se é por causa da lermite, mas foi depois disso que continuou. Pô, talvez seja. Pediram de qual cidade você é e como é que é o clima aí. Eu sou aqui de Londrina, no Paraná, e aqui é muito calor. Chega a fazer 40 graus quase. Embora seja no sul, é quente. Faz uns 36 graus. Perguntaram se você tem intestino preso. E aí, isso é uma coisa legal do remédio. Eu sempre tive intestino preso, depois do diagnóstico mais ainda. E quando eu comecei a fazer uso do Mavenclad, meu intestino melhorou. Depois, agora, esses meses, o meu intestino tomando o Mavenclad melhorou. Antes, o intestino era muito preso, agora o intestino melhorou muito. Agora eu me considero uma pessoa normal, assim. Embora, comparando antes, então o remédio me ajudou nisso, o Mavenclad. Perguntaram se você acha que a doença ou o tratamento pode te atrapalhar profissionalmente. Eu acredito que não. Talvez pelas outras pessoas, pelo preconceito, mas é isso que eu quero, é lutar para que isso não aconteça. Então, eu espero que isso não aconteça e se um dia acontecer, eu vou lutar para que isso não aconteça com outras pessoas. Então, espero que não, né? Isso aí só o tempo vai me contar. Perguntaram se você tem alguma sequela. Eu tenho a questão ali um pouquinho do equilíbrio ainda. Um pouquinho do equilíbrio, mas fora isso, que eu me lembre agora, sim, não. Foi Eu acho que a questão de limitar, como você faz agronomia, talvez no máximo seja o calor mesmo, sim, mas não que seja fácil lidar com o calor, mas tem muitas medidas para amenizar o calor. O calor Perguntaram, é uma coisa que eu sofro bastante. perguntaram se você sabe dizer por que pulou do Tecfidera para uma Venclad e não usou aqueles outros que tem no meio do caminho, tipo Fingolimod, Natalizumab, Ocrevus. A médica explicou por que ia passar direto para uma Venclad? Qual que foi assim, a decisão, o raciocínio? Então, ela me explicou. Daí tinha a questão que eu não lembro o nome, mas eu tenho um negócio que toda vez que eu tomo injeção, eu desmaio e tem uma síndrome, um nome lá que eu não lembro qual que é. Vaso vagal? Eu só sei que daí juntou isso e com a velocidade das lesões, que estava ali aumentando muito rápido, e que falaram que, e o médico falou que provavelmente se eu fosse para as outras linhas, a gente ia continuar tendo aumento das lesões, ia ter um período muito curto de espaço e já ia ter que trocar de medicamento. Então, daí, a médica preferiu já ir para o outro, porque, por exemplo, ele disse que a gente não saberia. Poderia dar certo, poderia não dar. Mas como as lesões estavam aumentando muito rápido, em um curto período de tempo, pode ser que a gente já tivesse que trocar e por alguns outros fatores que eu não lembro, que eu até lembro que ele pegou o papel, me explicou tudo, mas era muita informação. Era a melhor solução seria uma Mavenclad. Porque as outras medicações de alta eficácia são todas injeções. Então, pelo que entendi, você ia ter uma restrição com as injeções. Você passa mal com qualquer tipo de injeção. Então, só sobrou o único comprimido de alta eficácia é uma Mavenclad. Tinha isso e mais uns outros fatores que daí agora assim eu não lembro para explicar. Perguntaram quantos anos você tem e quantos anos foi o diagnóstico. Eu tenho 19 e eu fui diagnosticada com 15. Você trocou de remédio porque deu surto, né? Eles pediram por que você trocou do Tecfidera, porque teve surto, né, com o Tecfidera. Tava 1 ano e meio usando Tecfidera e de repente deu surto. Eu tive o surto, daí a gente esperou ali um período, fiz a ressonância, as lesões não paravam de aumentar, daí realmente teve que trocar. Sente muita fadiga? Olha, fadiga eu sinto às vezes, principalmente quando tá muito calor. Eu percebo que quando tá muito calor, daí me dá fadiga, daí é aquela questão, mas não é muita, às vezes. Sentar, respirar, e eu sou uma pessoa que eu não gosto de parar quieta, e até eu entender isso, eu sofria comigo mesma, porque daí tinha a fadiga e eu queria continuar fazendo as coisas, só que aquilo piorava. Então eu percebo que principalmente o calor faz eu ter fadiga. Então, tomar água gelada, sentar, respirar uns 10 minutinhos e daí passar. E eu percebo que antes eu gostei muito de atividade física, então fazia fisioterapia, ainda faço acompanhamento, só que depois, a partir acho que de outubro, eu comecei a fazer academia. Eu percebi que depois que eu comecei a fazer a academia, me ajudou muito nessa questão de fadiga, fazer esteira, fazer cardio,
me ajudou, no meu caso. Quais foram os sintomas da visão que você teve? Você teve visão dupla e embaçamento. Eu tive visão dupla e perdi a coordenação motora dos olhos. Acho que acabaram as perguntas para você. Vamos ver se parece mais alguma coisa. Como é sua reação quando as pessoas não entendem os seus sintomas? Olha, isso é uma questão, assim, que é complicado. Até às vezes a gente fala, eu lembro que lá o meu equilíbrio estava muito ruim, um dia eu falei e uma pessoa falou, mas eu também tenho isso, meio que fazendo um pouco caso. Isso é uma coisa que quando falam, a gente fica meio triste, mas às vezes esse sentimento de indignação meio que alimenta a gente querer a conscientizar mais as pessoas. Então, toda vez que eu vejo que uma pessoa ela não acreditou no meu... Embora isso, graças a Deus, não acontece muito comigo. Acho que aconteceu uma vez. Então, se acontece, eu acho que isso me motiva a querer conscientizar mais ainda as pessoas para que eu não passe mais por isso e para que outras pessoas também não passem. Então, eu acho que talvez eu tenha um pensamento meio diferente, mas toda vez que acontece uma coisa, eu penso, não, a gente tem que conscientizar para que outras pessoas não passem por isso, porque não é algo legal. E como é que é a cabeça, a memória? Tem esquecimento, alguma coisa? Eu tenho essa questão, até eu faço acompanhamento com a neuropsicóloga e a gente faz o teste todo ano. E no ano passado, a gente viu que ali a questão da memória deu uma pioradinha. Eu sou uma pessoa bem esquecida, não é algo muito grande, mas eu tenho uma questão da memória ali. E você tem clonos? Sabe o que é clonos? Não. Clonos às vezes tem no tornozelo, se você bate o pé para cima, ele fica tremendinho sozinho, assim. Ou o reflexo muito alto no joelho, quando bate com o martelinho, chuta fácil. Não, acho que é normal. Sequela na visão, perguntaram se tem. Sequela na visão não ficou nada, né? Não. Eu usei o tampão por algum tempo, daí voltou. Eu tenho a questão só da visão, mas é problema de visão mesmo que os óculos, mas dessa questão do surto, não. Então até agora você só usou comprimido, né? Usou Tecfidera, depois mudou para Mavenclad. Nunca tomou uma injeção. Injeção, não. Perguntaram quais são os testes que você faz para memória. Então é uma coisa chamada avaliação neuropsicológica, né? Que daí são vários testes, acho que são 5 sessões com a neuropsicóloga, neuropsicóloga, e daí ela vai acompanhando. Perguntaram se tu teve muita negação ou revolta no diagnóstico. Não, eu tive o meu momento que eu não queria falar para as pessoas, que eu meio que me fechei, mas foi algo que eu também sentia muito medo. Eu lembro que eu tinha muito medo de tudo, mas revolta, por que eu tenho, não sei o que, isso e aquilo, não tive. Eu tive medo de falar para as pessoas e tive aquela coisa, não queria falar para as pessoas e tive um momento que eu tinha muito medo. Acho que é esse momento de aceitar. Mas daí depois que eu aceitei, melhorou tudo. Mas assim, os primeiros 2 meses foram meses difíceis, porque eu não queria falar pra ninguém que eu tinha esclerose múltipla. Você fica nervosa muito fácil? Não, eu não fico assim. Às vezes eu fico, mas a minha mãe, todo mundo fala que eu sou uma pessoa muito de boa, e eu acho que isso ajuda a ser tranquila. Mas, todo mundo fica nervosa às vezes. E toma remédio pra ansiedade, não? Não, eu só tomo o medicamento da esclerose, né? Que daí agora é só os 20 comprimidos. Mas ali, igual a minha mãe falou, eu tenho ansiedade, eu sou uma pessoa ansiosa, principalmente agora com essa campanha. E a gente começou a fazer o uso de óleo essencial. E eu percebo que ajuda bastante, eu gosto muito. E vocês são religiosos? Assim, a gente não tem uma religião específica. Eu acredito em Deus. E eu acredito que se a gente unir todas as religiões, se forma algo muito bonito. Então, eu não fico presa a uma coisa, mas eu tenho uma fé muito grande. Como é que é a sua pele? Pele ressecada, pele boa? Eu tenho pele oleosa. Tem névoa mental? Eu tenho um post sobre névoa mental que é uns esquecimentos leves do dia a dia. Eu sou uma pessoa esquecida, assim. Tipo uma desatenção, assim. Parte de desatenção? O névoa mental é tipo uma desatenção, assim, tipo... foi no local, esqueceu o que ia fazer. Isso acontece. Se você se concentra para fazer o que você quer fazer. Pediram se teve queda de cabelo, você já falou que teve. Tratamento particular ou público, você fez vaquinha e
campanha para comprar o remédio. Se eu, ali, se eu consigo me concentrar para realizar minhas atividades. Eu tento criar formas, igual eu gosto muito de estudar. Então, assim, às vezes eu me desconcentro, mas eu tento arrumar formas que me ajudem. Mas eu tenho que anotar tudo, inclusive, até essa parte de esquecimento, eu tenho que anotar tudo porque eu sou meio esquecida e acho que essa parte de ser esquecida, ser ansiosa, a hora que vai estudar às vezes prejudica, mas eu tento criar algumas formas que me ajudem. Então, essa parte de me concentrar, acredito que a parte de óleo essencial, eu gosto muito de música clássica, então essa questão ajuda muito. Para mim, no meu caso, ajuda. Então, acho que a gente precisa jantar. Acho que já deu Isso. quase 2 horas de live. Se alguém também quiser falar comigo, tirar alguma dúvida, como eu faço para alguma coisa da doença, fico à disposição também. Eu vou deixar a live ali no feed, vou te colocar de collab de novo, daí fica nos feeds. Quem tiver dúvida, alguma coisa que a gente não falou, pode escrever no comentário, entrar no perfil dela, mandar direct, falar com as mães. Está todo mundo bem à disposição. Então eu vou deixar ali no feed a live, como sempre. A gente gosta de prestigiar quem ficou aqui até o final, quem ficou presente. Oi, Mayara. Ajuda um pouquinho na progressão, sim. Os estudos diminuíram um pouco da progressão, apesar de não ser um remédio para casos progressivos, mas diminuiu um pouco da progressão. Então, agradecer a todo mundo que ficou até aqui ao final, 100 pessoas até o final, 2 horas de live, muito legal, foi muito legal conhecer a Duda, espero que a gente faça mais encontros, podemos convidar as mães, fazer com as mães, qualquer coisa a gente faz com a sua mãe, com alguém assim. E o que precisar da parte médica aí, pode contar comigo também. Foi muito legal te conhecer e ver seu relato. Obrigada, doutor. Obrigada pelo convite. Obrigada por todo mundo também que está aqui. Tchau, tchau. Boa noite, Duda. Boa noite para todo mundo que ficou até o final.